Nós vamos conversar agora com a professora Rosane Almeida e a pauta não poderia ser outra. O projeto de lei complementar que dispõe sobre o plano de carreira do magistério, que já fez com que os servidores municipais, os professores, se unissem na Câmara de Vereadores, inclusive na última sessão do dia 25, Câmara lotada. Os professores e servidores marcaram presença em grande número, até mesmo é uma forma que eles têm de protestar e de tentar fazer uma pressão sobre os vereadores da base aliada para que esse projeto de lei complementar seja discutido também com a classe. Por que vereadores da base aliada? Porque são vereadores que têm o maior número de bancadas no Legislativo Municipal. 2 votos contrários a esse projeto os professores já têm, que é de Rez Borma e de Luiz Carlos Martins. Mas faltam 13, são 15 vereadores. Por isso, toda essa movimentação dos professores na Câmara de Vereadores. Eu vou conversar agora com a professora Rosane Almeida. Professora, boa tarde, seja bem-vinda. Mais uma vez, obrigado por participar do programa Silvio Brasil Repórter. Boa tarde, Silvio. É uma alegria poder conversar contigo e esclarecermos essa questão do nosso plano de carreira para a comunidade. Professora, ninguém melhor para falar disso do que a senhora, né, que também tem todo o apoio da sua classe e conhecimento de causa também. Junto aos professores, o que eles argumentam, qual está sendo atualmente, né, a posição dos professores nas salas de aula, nas escolas, nas conversas, nas secretarias sobre esse projeto de lei complementar? Bom, existe um grande descontentamento por parte dos professores da rede municipal, porque nós estamos há vários anos pleiteando o recebimento do piso do magistério. Então, toda essa manobra que está sendo feita com relação ao plano de carreira, ela tem um único objetivo: não pagar o piso aos professores. Tá? E, então, assim, nós temos o último plano de carreira, ali de 2010, 2011, mais ou menos. Eu participei, inclusive, da elaboração desse último plano de carreira, onde nós instituímos a avaliação nas classes. O que significa avaliação nas classes? Era uma exigência na época que nós incluíssemos, não havia. O professor apresenta títulos a cada 3, 4 anos, dependendo da classe que ele pleiteia avançar, e também uma escrita, uma produção textual, que pode ser individual ou em grupo, enfim. Na classe, os professores têm um avanço de 1,7%. É pouco, porém foi o que se conseguiu avançar na última revisão do plano de carreira para justamente nós não mexermos no que a administração propõe mexer agora. Então, lá em 2010, 2011, quando em conjunto com a categoria nós construímos esse último plano de carreira, não houveram perdas, houveram avanços. Além do avanço na classe, a questão do mestrado e do doutorado, que também foi acrescentado percentual. Então, hoje, o que a administração propõe fazer? O nosso básico, por este plano de carreira que está em vigor, ele é o M1. O que significa o M1? Magistério. Todos aqueles que ingressam com o magistério. Então, o valor deste básico, ele serve de base para todos que estão na carreira do magistério. Então, este básico, ele está abaixo do piso. O que a administração propõe? Dar um aumento para esses professores que têm apenas magistério em torno de R$600, R$600 e alguma coisa. Com isso, ele coloca esse grupo de professores, que é um grupo pequeno de professores, no piso. A curta, que é uma faculdade que não existe mais, mas nós temos alguns professores com a faculdade curta,
ele propõe um aumento de R$ 400, 400 e alguma coisa. Com isso, ele coloca também esse grupo no piso. A partir de quem tem a faculdade plena, pós, mestrado e doutorado, ele propõe incorporar esse índice que nós temos como uma gratificação por nós termos nos qualificado, ele propõe incorporar isso ao nosso básico, criar um outro básico. Então, quem tem plena vai ter um básico, quem tem pós vai ter um básico, quem tem mestrado vai ter um básico, quem tem doutorado vai ter um básico. Com isso, ele considera que nós estejamos acima do piso. E realmente estaríamos acima do piso. Porém, o que a gente ressalta, nós fizemos concurso para uma realidade. Nós fizemos concurso com um básico de quem tem magistério. Então, quem tem magistério hoje está ganhando 600 e poucos reais. Nós, os demais, não estamos ganhando essa reposição. Então, isso abre precedente para que daqui a pouco se continue dando aumento apenas para quem não tem magistério e para quem tem curta, e os demais vão ficar estacionados com seu salário. Então, vai acontecer o mesmo que aconteceu no governo do Estado. Hoje, tanto no magistério quanto na parte da segurança, foram revisados os planos de carreira do Estado e está havendo um achatamento salarial. Então, é isso que vai acontecer em Santa Rosa. Outra questão que deixa os professores extremamente decepcionados é que tu vai deixar de ter um incentivo para que você se qualifique. Hoje, um professor leva 2 anos para fazer o mestrado. Ele leva 4 anos para fazer um doutorado. Não tem aqui em Santa Rosa, ele tem que se dirigir a Porto Alegre, Santa Maria, muitas vezes, né, em Juí. Eles buscam universidades públicas, porque se tu for fazer no privado, não tem condições de bancar um mestrado e um doutorado. Então, tu deixa de ter esse incentivo. Professora Rosane Almeida, falando aqui a reportagem Silvio Brasil Lupa Notícias sobre esse projeto do plano do magistério. Pelo que a senhora coloca para a gente aqui, são perdas bastante consideráveis dentro do magistério, né, professora? Sim, hoje, Silvio, e aí nós temos que entender bem, né? A administração diz assim, mas vocês não estão tendo perdas. Realmente, hoje, o meu salário, que eu sou pós-graduada, e mais de 50% dos professores são M4, assim como eu, hoje não vai reduzir o meu salário, mas eu estou deixando de ganhar 600 e poucos reais, que por esta lei que está em vigor, eu tenho esse direito. Entende? Por isso que eu digo, é uma manobra que está sendo feita. Porque hoje, se nós formos fazer um cálculo, a administração, ela está em débito com os professores. Há quantos anos o piso do magistério está em vigor? Em nenhum momento foi aberto diálogo para que nós sentássemos, construíssemos alternativas de recebimento do piso. Então, hoje se achou, a administração encontrou uma alternativa para que daqui para frente ela, digamos, esteja isenta de qualquer responsabilidade com relação a isso. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos há anos aguardando o pagamento do piso. Há anos aguardando o pagamento do piso. De quanto é esse valor? Quanto seria esse valor hoje, professora? Hoje, o piso do magistério, para quem tem 40 horas, está R$ 4.867,77. Então, hoje, tanto o pessoal que tem magistério, quanto quem tem curta, não atingiria o piso. Com esse aumento que o prefeito está sugerindo dar para o magistério e para a curta, este pessoal atinge o piso. E com essa possibilidade que ele está criando de tirar os percentuais de qualificação e colocar isso no nosso básico, mudar o nosso básico, nós também atingiríamos o piso. Porém,
A lei diz que o nosso básico é o básico do magistério. Então, esses 600 e poucos reais teriam que ser dados a todos os professores. Na verdade, essa é a dinâmica do porquê os professores estão descontentes com esse projeto de lei complementar, né, que trata sobre o plano do magistério. Essa é a dinâmica que precisa ser discutida com a classe e com o executivo municipal. Exato. E assim, né, Silvio? Simplesmente nós sabíamos que eles estavam construindo esse novo plano de carreira, mas em momento algum se criou uma comissão de professores para sentar junto com a administração, para discutir, para encontrar alternativas em conjunto. Simplesmente isso veio pronto e foi enviado para a Câmara de Vereadores. Isso é decepcionante para uma categoria formadora de opinião, que são os professores. Nós não podemos aceitar isso. Nós estamos sendo desrespeitados. Professor, o que o sindicato, juntamente com a classe, pretende levar de argumento para o executivo municipal, porque os servidores já tiveram uma vitória, né? Os professores, os servidores já tiveram uma vitória sobre o executivo na questão do projeto do Vale Alimentação. Saíram vitoriosos nisso, o prefeito voltou atrás, fez um projeto substitutivo e ficou de acordo com a classe, como, né, tirando apenas o Vale Alimentação nas questões das diárias. Então ficou de acordo, ou seja, tiveram uma vitória com esse projeto substitutivo do Executivo. Pode acontecer, será a mesma coisa com o magistério, professora? Eu espero muito que isso aconteça. Então, Silvio, assim, na sexta-feira agora passada, formou-se uma comissão e essa comissão foi até a Câmara de Vereadores e conversou com 7 vereadores que se apresentaram, então, para discutir. E ali foi muito discutida a questão específica do plano de carreira do magistério, porque ali já se tinha essa definição quanto ao cartão alimentação. E aí foi bastante argumentado, enfim, e o presidente da Câmara solicitou que até segunda-feira nós apresentássemos uma contraproposta. Isso não existe. Nós não podemos construir uma contraproposta e enviar para a Câmara, assim como a administração fez. Nós temos que sentar com os nossos pares, discutir e construir uma proposta em conjunto. Então, a ideia é que nessa quinta-feira a gente possa construir algo para enviarmos, então, à administração, porque nós não vamos enviar para a Câmara, nós vamos enviar para a administração. Então, nós queremos muito chegarmos a um consenso, a um bom termo, porque não é justo, no decorrer do processo, nós sofrermos uma alteração da forma como essa alteração está sendo feita, sem diálogo. Nós precisamos conversar. E os pais, né, Silvio, as nossas famílias, os pais dos nossos alunos, precisam saber, entender e também fazer a nossa defesa. Que professor eu quero para o meu filho? Eu quero o melhor professor, a melhor professora, o mais qualificado, a mais qualificada possível. Ou eu quero um professor desmotivado, sem vontade de trabalhar, que não vai conseguir se dedicar à qualificação. Porque hoje, Silvio, nas nossas escolas, falta muita coisa, falta material didático para nós trabalharmos. Verdade. Nós, professores, compramos material para levar para a escola, na maioria das vezes, e oferecemos aos filhos das nossas famílias. Então, também nós queremos ver as famílias junto conosco, nos defendendo, né? Defendendo a categoria que tanto faz pela educação do nosso município. Professora, agora o projeto ele está nas comissões, né, e em breve então entrará para a primeira discussão e votação, depois a segunda discussão e votação, creio eu que será dessa forma, né? Os professores pretendem continuar indo à Câmara de Vereadores, fazer essa pressão para que os vereadores da base aliada possam falar, conversar, dialogar com o prefeito para mudar a dinâmica desse projeto? Eu acredito que sim. Eu vejo a mobilização dos meus colegas nesse sentido, eles estão bastante preocupados, né?
decepcionados, eu acho que é a palavra, e sim, vamos cobrar dos vereadores da situação um posicionamento e que façam a nossa defesa, porque nós somos um grupo considerável, né, de cidadãos do nosso município, que também votamos, que também temos os nossos direitos. E quando se diz assim, vocês não estão tendo perdas, nós não estamos tendo perdas nesse momento, mas nós estamos deixando de ganhar. A partir do momento que tu deixa de ganhar, automaticamente, se isso passar da forma como está, os nossos salários serão achatados ano a ano. Muito bem, portanto aqui as explicações da professora Rosane Almeida, que fala com muita propriedade sobre esse projeto de lei complementar que dispõe sobre o plano do magistério. Então os professores vão continuar reivindicando, vão continuar fazendo uma pressão na Câmara de Vereadores para conseguir esse diálogo com o prefeito e fazer com que o prefeito mude, né, o teor deste projeto complementar. É uma luta difícil, mas já tiveram uma primeira vitória no projeto do Vale Alimentação. Quem sabe agora também com essa pressão que está sendo feita, porque além da pressão vocês têm um argumento bastante forte, né, como foi falado inclusive pelo presidente do Sindicato dos Municipários, falou o seguinte, olha, cada um tem que chegar para o seu vereador e dizer, ou vocês intercedam por nós, ou nós não vamos mais fazer campanha nem votar em vocês, para aqueles que votaram nesses vereadores que lá estão da base aliada. Quer dizer, é um argumento bastante forte que fez com que eles pensassem muito nisso no projeto do Vale Alimentação e com certeza irão pensar de novo nesse projeto de lei complementar, né, professora? Com certeza, é isso que a gente espera. E na última segunda, quando nós estivemos na Câmara, muitos professores depois foram indo embora, porque todo mundo sai da escola cansado e vai direto, né, Silvio? Muitos têm seus filhos, família para atender, enfim. Mas muitos professores ficaram até o final. E, ao final, alguns vereadores da situação vieram até esses professores para conversar. E ouviram argumentos muito consistentes sobre o que se entende por educação. Gente, se nós não dermos valor à educação, à saúde, que são serviços essenciais numa sociedade, o que vai ser dessa sociedade daqui a alguns anos? Nós precisamos valorizar a educação e valorizarmos os profissionais que estão nas escolas. A educação não se faz apenas de prédios, de novas escolas, de novas construções. Ela se faz pelos seres humanos que lá estão e se dedicam a esse trabalho. Exatamente. Professora Rosane Almeida, muito obrigado. Eu deixo espaço aqui para a senhora agora falar aos professores e à comunidade de Santa Rosa. O espaço é seu, professora. Eu que agradeço, Silvio, e mais uma vez, em nome dos meus colegas, tá? Fazer um apelo à comunidade, aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos alunos que já têm um entendimento sobre isso, que estejam conosco, que nos apoiem, porque é uma luta pelo futuro de Santa Rosa, tá? Porque o que vai acontecer? Muitos professores, e eu já ouvi isso, Silvio, de jovens professoras, jovens que estão aí fazendo seu mestrado, seu doutorado, que vão pedir demissão, que vão se exonerar, vão trabalhar em outro setor. Por quê? Porque elas não veem uma garantia de crescimento na carreira. E outra coisa, Silvio, que precisa ser questionada, quando a gente tem um plano de carreira, esse plano tem que garantir que o profissional que está contemplado nele avance na carreira. Entende? Então, ele perde esse caráter de plano de carreira. E isso pode ser questionado. Hoje eu ouvi um questionamento, tá, mas e como é no privado? Como é na escola particular? Trabalhei 26 anos no privado. Numa escola particular, os professores de educação infantil e anos iniciais têm um valor por hora-aula. Os professores dos anos finais têm outro valor por hora-aula. Os professores do ensino médio têm outro valor por hora-aula. E assim o superior. Então, eles, de certa forma, também têm um plano de carreira. Para trabalhar no ensino médio, exige-se uma qualificação maior. Não que o professor da educação infantil e anos iniciais não tenha, que eu acho que ele deve ser muito mais valorizado do que ele é.
mas existe esse diferencial. Então, nós temos que valorizar os nossos profissionais, caso contrário, nós vamos perdê-los. Exatamente. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Silvio Brasil Repórter. Nós estamos sempre à disposição e vamos ver, né, como vai ser esse projeto agora na Câmara de Vereadores, passando pelas comissões, se vão conseguir conversar com o prefeito ou não e fazer de repente até um projeto substitutivo, como foi junto, né, feito com o projeto do Vale Alimentação, para ficar dentro daquilo que os professores esperam desse projeto de lei complementar. Muito obrigado e a senhora tem sempre o espaço conosco aqui. Muito obrigado. Obrigada, Silvio. Estou sempre à disposição para vocês também, tá? Um abraço.